Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live sobre condomínios e loteamentos. E hoje nós vamos receber aqui o Cristiano Rabelo. Ah, aqui, chegou, já chegou. Boa noite, boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Já chamei o Será que Cristiano. vai dar? Oi! Agora foi. Agora foi. Tudo bom, Vai dar Polly? certo, tudo bem? Boa noite. Direto da Bate-Caverna do meu filho. Oh, que chique! Eu já vi que João de Sergipe, de Aracaju, está aqui. João, você está por aí, né, rapaz? Muito bom, muito Marcando bom. presença. Tudo bom, Muito, muito Polly? bom. Obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui. Ah, que isso, eu que agradeço imensamente você ter aceitado meu convite e de estar participando conosco. Inclusive, pessoal, né, João Paulo? Ó, inclusive na nossa Masterclass, o Cristiano também estará conosco. Então, eu te agradeço duplamente, ok? Por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Por você estar aqui e por estar contribuindo com o mercado, né? Que a gente que, Claro. a gente que gosta, né, de contribuir, enfim, de transbordar conhecimento, né? O que a gente vive, né? Eu gosto de dizer isso, que isso é muito importante, né? Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Tá? legal. Então, assim, Tá? Mas eu tô falhando ainda? não, mesmo que você estivesse falhando, eu ia dizer que você tá tudo bem, Ah, tá tudo certo. ai, Cristiano, ó, Tudo bom, então né, vamos Polly? lá. Vamos embora. Então vamos embora então. Gente, vocês vão dando feedback aí para nós, ok? Então, olha só, mais uma vez bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Poliana Ribeiro, sou advogada. A gente tem uma empresa, a gente desenvolveu uma empresa especializada em soluções documentais, né, que a gente prima pela segurança jurídica e pelo equilíbrio nas relações negociais. Eu gosto muito de dizer isso, né, que são pontos, né, que ainda que o mercado carece, né, de ter dos envolvidos todos, né, todos os personagens aí no mercado imobiliário precisam ter essa segurança, essa tranquilidade acerca, né, do que está sendo contratado, né, nos diversos negócios que a gente vive aí no dia a dia. E daí nós criamos o selo de qualidade do imóvel, né? O primeiro, que é o selo de conformidade, o primeiro selo de qualidade do imóvel do Brasil, e o LSI, que é outro instrumento também que antecede, na verdade, o selo, em que a gente faz um raio-x acerca da situação documental do imóvel ou do empreendimento. Então, falei aqui brevemente sobre o que a gente faz. E agora, Cristiano, nosso convidado da noite, se apresente. Foi imenso, estava mandando aviãozinho aqui. Bom, é um imenso prazer estar aqui, Polly. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Rabelo. Eu sou sócio fundador da Prospecta Inteligência. A Prospecta é uma empresa que trabalha com inteligência de mercado em todo o país. Hoje nós temos estudos ativos em mais de 23 capitais e mais de 40 cidades ao mesmo tempo. Então, a gente atende condomínio de lote. A gente tem dois estudos hoje ativos de comunidade planejada. Nós trabalhamos empreendimentos de base mall, hotelaria, power center, shopping center, empreendimentos horizontais, loteamento ou condomínio de lotes, empreendimentos verticais, prédios, enfim. Então a gente tem tudo isso na carteira já faz algum tempo. Então
que nós chamamos de viabilidade aprofundada. A gente, dentro do contexto da inteligência de mercado, né? Muita gente confunde pesquisa de mercado com inteligência de mercado. Então, a gente trabalha com inteligência de mercado, onde a pesquisa de mercado é uma ferramenta dentro do processo de inteligência de negócio. A gente também trabalha com viabilidade econômica e financeira, trabalhando valuation e tudo mais, enfim. Então, a gente roda bastante. Essa pandemia me deu a oportunidade, depois de 14 anos viajando, ficando dentro de avião, de ficar em casa, de trabalhar à distância, de usar a tecnologia a favor. Eu Sim. parava muito pouco tempo em casa. Eu costumo dizer que eu estava no quarto aviso prévio trabalhado do casamento. Né? Ele era renovado periodicamente, mas o último assim estava quase que indo para o saco. E depois, caramba, eu tô há 1 ano e meio, eu só viajei uma vez. Inacreditável. Eu pegava 7 a 8 aviões por semana. É muito. E eu já cheguei a acordar, eu estava num ponto, olha, que eu acordava no hotel sem saber em que hotel eu estava, sem saber em que cidade eu estava. E aí eu já tinha dito para o pessoal da operação lá do escritório, eu falava, não me bote em Ibis, que Ibis é tudo igual, né? Então você está no Ibis em São Paulo, você está no Sul, caramba, você não sabe onde você está. Eu preciso ter hotéis diferentes, caramba. É Mas verdade. enfim, então a gente tem uma bagagem, a gente criou uma musculatura muito grande e a gente defende uma lógica de entendimento de mercado de forma bem concisa e bem clara, levando em consideração uma premissa básica. O mercado imobiliário não é feito de imóveis, nunca foi. O mercado imobiliário é feito de pessoas. Se você quer Nossa, entender é o isso. mercado imobiliário, velho, entenda as pessoas. É isso. Aí você tem condições de entrar. Se você for se preocupar em ficar analisando a concorrência, como 90% do mercado faz, olhando o que está vendendo, o que não está vendendo, isso a gente também faz parte do tempero da feijoada, mas Sim. não é feijoada. Em primeiro lugar, é entender as pessoas. Entendendo as pessoas, a gente consegue andar. É isso aí, show, show, é isso aí. E eu falo muito também, Cristiano, na parte que me cabe, né, documental, eu falo muito isso, que documentos, né, são histórias, fatos formalizados, né, situações, negócios formalizados. Então, eu falo muito sobre isso, porque a, a- até então, né, a gente via documento como algo, né, frio, né, e seco. E não, nós precisamos, né, trazer esse olhar, né, trazer mesmo esse olhar de humano, né, humanizar mesmo a questão documental, né, porque documentos, como eu já disse, são histórias, né, são vidas, são situações, fatos que são formalizados. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. É bem isso que você está trazendo, né? Muito, muito enriquecedor. Agora, diga para nós quem é. Até agora você falou o Cristiano profissional, mas para quem não te conhece, quem é o Cristiano Rabelo? Nossa, Cristiano Rabelo, eu acho que o maior atributo do Cristiano Rabelo é que ele é pai. Cristiano Rabelo é pai de duas crianças formidáveis, um moleque de 10 anos e uma menina apaixonante de 4 anos de idade, um visionário, um pouco professor pardal, um inquieto, um curioso, um cara que não aceita respostas pela metade, um cara que busca compreender tudo que está ao redor, às vezes um pouco chato, porque normalmente quem é muito curioso é chato, mas um cara Uhum. que sempre busca compreender as coisas para tentar entender a melhor forma de agir, de viver e tudo mais. E com o advento da pandemia foi uma coisa muito interessante, porque eu tive a oportunidade, eu acho que eu não, né? Eu acho que todo mundo, né? O universo, o mundo inteiro está tendo essa oportunidade de rever um monte de coisa. Eu acho que está ficando muito claro nessa pandemia
aquilo que a gente quer e, sobretudo, aquilo que a gente não quer. Eu não quero mais ter a vida que eu tinha de viagens loucas. Hoje eu vou usar a tecnologia. Hoje, se o cara que quiser o Cristiano Rebelo, ele vai ter o Cristiano Rebelo pelo Zoom. A nossa equipe, eu tenho equipe em todo o país, a gente faz tudo pelo Sim. chão, a gente não faz nada à distância, mas apresentações, entrega de projeto, curso, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC de São Paulo, então, tipo, eu nasci para o Zoom e o Zoom nasceu para mim. Vou tatuar Zoom no braço, essa é a nova tatuagem. Muito bom, muito Enfim, bom. esse é o Cristiano Rebelo. Muito bom, Cristiano, muito bom, muito bom. E é bem isso, né? A pandemia, né, nos conectou com nós mesmos, né? Para quem quis, né? Para quem se abriu, né? Para essa compreensão, nós voltamos, né? A conectar conosco, né? Com que de Isso, fato. isso muitas vezes foi ruim, né? Porque quando você olha para dentro, muita gente sempre evitou olhar para dentro. Quando Sim, você olha para dentro, você tanto enxerga a luz como você enxerga a sombra. E a exato. gente está vendo muita coisa ruim. Eu acho que uma coisa que eu falo, isso é uma coisa que me dói muito, um monte de criança sendo violentada, um monte de criança sendo abusada sexualmente, um monte de mulher Sim, sendo violentada, sendo valorizada. agredida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem viver consigo mesmas, e ainda mais com os outros. Então, de uma hora para outra, as pessoas se viram num ambiente onde precisavam compartilhar aquele pequeno ambiente de manhã, de tarde, de noite. E casamentos descobriram que eram. Pessoas descobriram que eram casadas, pais descobriram que tinham filho, e Exato. nunca a gente teve tanta agressão. As pessoas estão matando as crianças. E, puta, isso é uma coisa assim, que me dói muito. Mas, enfim, Com certeza. É muito triste mesmo. Esse autoenfrentamento, né? Esse olhar no espelho realmente traz muitas descobertas, né? Nem sempre boas, né? Mas necessárias, né? Não no que, não nas consequências ruins, como você mencionou, mas necessárias, né? Para o nosso aprimoramento. Então, essa pandemia, ela mexeu com o mercado, né? Está mexendo com o mercado, que nós vamos falar agora sobre isso, mas e o mercado é uma consequência desse processo, né, individual, né, de cada um de nós, que todos nós estamos vivenciando, né? Então, que consequentemente vai refletir nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, nas viabilidades, né, Cristiano? tudo impacta. Tudo que acontece ao nosso redor impacta o mecanismo de funcionamento dos negócios. Então, as pessoas precisam ter uma visão sistêmica. As pessoas precisam compreender o mecanismo de funcionamento do que elas trabalham, do setor, do segmento onde elas trabalham, seja o setor imobiliário, Nossa, setor é isso. industrial, Uhum. setor de serviço. Se você compreende o funcionamento, o mecanismo de funcionamento da cadeia produtiva, tanto para frente quanto para trás, você consegue buscar oportunidade na nascente. Hoje, as oportunidades elas são garimpadas no final. No final, caramba, tem um monte de gente lá. Você vai estar dividindo um pedaço do bolo com um monte de gente. Então, eu sempre defendo essa ideia. Se você consegue compreender o mecanismo de funcionamento do mercado imobiliário, que é o nosso mercado, você consegue compreender que quando está bom, você consegue compreender o paradoxo do mercado. Quando está bom, está perigoso. Por quê? Porque se está bom para você, está bom para um monte de gente. Sim, E é nesse sim, momento que você precisa redobrar a sua atenção. É nesse momento que você precisa redobrar os seus estudos, os seus aprofundamentos. Porque se o pessoal está dizendo que ali está bom, é ali que está.
e vou tentar entender se aqui está melhor. Por quê? A gente não tem barreira de empreendedorismo, né? Você não tem barreira geográfica. O cara do Sudeste empreende no Sul, o cara do Sul empreende no Centro-Oeste, o cara do Centro-Oeste empreende no Nordeste. Ou seja, não tem aquela coisa de eu conheço a minha cidade. Cai fora, você não conhece não, cara. Você conhece a cultura, isso aí você pode conhecer. Mas você não conhece o movimento daquilo que está acontecendo, que muita coisa você não está vendo. Tudo que Sim. está sendo desenvolvido no pipeline de aprovação da prefeitura, você não vê. Você só vai ver quando o cara lança. Ou seja, o cara do norte chegou, está arregaçando lá, aprovando um projeto na prefeitura. Você vai ver, uai, esse cara veio da onde, rapaz? Pois é. Então você precisa compreender tudo. O que você faz, o que os outros estão fazendo e, sobretudo, o que as pessoas querem e o que de fato é importante para elas. Se você consegue compreender isso, você consegue fechar a coxa de retalho, você Exato. consegue fechar o quebra-cabeça. E aí dificilmente você vai fazer bobagem. É isso aí. Eu sou meio chato, viu, Poliana? Eu Muito sou meio show. Não, chato eu nesse amei, sentido. amei. Não, eu também sou chata. Eu sou E eu chato, o penso nego da vem dizer mesma para forma. mim, não basta olhar a oferta, vai, cara, continua olhando a oferta, agora vai com tudo, acelera 220. Enfim, o que mais eu conheço hoje, Poliana, é empreendedor em recuperação judicial, empresas de 30, 40 anos de mercado, um monte de estoque. Estoque é dinheiro parado, é baixa liquidez. Se Sim, você está com estoque, significa o quê? Que em algum momento você vai ficar com a sua operação engessada. Você não vai ter dinheiro para pagar a folha, você não vai ter dinheiro para pagar a sua estrutura física. Se você não consegue ter dinheiro para fazer a operação do teu negócio dar certo, para entregar aquilo que você está vendendo, você não consegue apurar o teu lucro. Ou sim, seja, é a pior morte que tem. sim. Porque uma coisa é você morrer com prejuízo, que você já sabe que está ferrado e é só uma questão de tempo. Outra coisa é você morrer com lucro, futuro projetado. Porra, tem um monte de lucro lá. Loteamento é muito comum isso. O teu payback, o tempo de devolução do teu capital é muito longo. Você vai pegar em 20 milhões. Uau! Só que, negão, tu vai É, pegar, começar a botar a mão nisso daqui a 5 anos, daqui a 4 anos. E tu tem que botar 12 pila agora, 12 milhões nos próximos 12 meses. E aí, tu vai fazer o quê? Tu tem perna? E muita gente não faz isso, não faz essa conta, não analisa o negócio, levando em consideração essas variáveis. Aí o cara dá cabeçada na parede. show. Muito bom. Agora, diante de tudo isso que você falou, vou te fazer uma pergunta básica, que muitas pessoas confundem, eu tenho certeza. Qual a diferença entre viabilidade econômica e financeira? Você deve ouvir isso todo dia, mas é algo Nossa. básico, né, que nós precisamos clarificar aqui hoje. Tá, vamos lá. Quando a gente fala viabilidade econômica e financeira, a gente tem um contexto aprofundado, onde parte dela é viabilidade de mercado, ou seja, tem demanda para comprar o meu produto? O preço que eu desejo colocar está alinhado com a capacidade de compra das pessoas? As pessoas desejam comprar o meu produto? Com qual velocidade eles desejam? A intenção de compra está no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? A parte de mercado, ela pega dois grandes pilares. O primeiro pilar é a dinâmica econômica. Quanto mais evoluída, quanto mais efervescente for a economia de uma região, mais atrativa essa região será para gerar novos ciclos de demanda. Olha que interessante, Poliara. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Cada vez menos as pessoas cada vez menos a cidade tem crescido pela taxa vegetativa, que é a quantidade de gente que nasce, menos a quantidade de gente que morre. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos e substituindo por pet. Eu não vou nem entrar na relação do pet agora. Pet é uma oportunidade interessante, mas eu não vou entrar nessa seara. Então, cada vez mais as cidades têm se tornado dependentes de uma economia atrativa para que esta seja capaz de atrair pessoas economicamente ativas para a região. Pessoas para estudar, para fazer uma faculdade, pessoas para poder empreender, pessoas para
para poder trabalhar em alguma indústria, alguma empresa. Essas pessoas, quando chegam, elas têm necessidades imobiliárias, elas alugam um apartamento, elas alugam uma casa, depois elas casam, se separam. Quem casa quer casa. Então, se a gente compreende esse mecanismo que a demanda ela não é formada pela oferta. A Essa oferta é a ponta dinâmica, da né? flecha. Uhum. A demanda ela é formada pela demanda, a dinâmica econômica. A dinâmica econômica, ou seja, a capacidade de geração de riqueza da cidade, a economia efervescente, é ela que faz com que a taxa de crescimento da cidade cresça. A taxa de crescimento da cidade cresça foi ótimo. Né? Que a gente tem uma taxa geométrica de crescimento anual boa. Quanto maior a taxa de crescimento naquela cidade, maior a probabilidade de estar acontecendo alguma coisa interessante. Caramba, houve uma inserção de uma matriz econômica, seja ela ligada à agro, à indústria, alguma empresa se instalou, isso atrai gente. Então, quem tem a capacidade de gerar novos ciclos de demanda é a dinâmica econômica, não é a oferta. As pessoas analisam o tempo inteiro a eficiência da oferta. Uhum. A gente não precisa, a gente não vai analisar. A gente sempre analisa. Sempre analisa o que a oferta está fazendo, Mas o não que se ela não está baseia fazendo. nela, né? Não se Uhum. baseia nela. Ela é o final da flecha, caramba. Sim. Então a gente entende a demanda. Entender os dois grandes pilares, que é a dinâmica econômica e demanda, perfil sociodemográfico, o perfil das famílias, a renda bruta familiar, que é base de projeção para a capacidade de endividamento via instituição financeira. Então, as instituições normalmente endividam em até 30% da renda bruta familiar. Quando a gente vai para loteamento, isso é bem menos, porque as pessoas precisam construir. Né? Então, a gente começa a entender o perfil. Caramba, aqui tem classe A, e a renda média da classe A é muito boa, aqui tem a maior predominância classe C, aqui a maior predominância classe B, enfim. E aí a gente começa a compreender que esses dois grandes pilares dão subsídio para o quê? Para a gente poder fazer análise financeira. Porque a análise financeira ela é o final da régua. É o momento onde a gente vai simular o empreendimento sendo realizado. É onde a gente simula a venda, é onde a gente simula a Resultado. construção. Exato. Só que eu sou totalmente dependente disso. Como é que eu vou fazer uma simulação financeira sem conseguir provar o preço de venda? Sem conseguir provar a tabela de venda que será utilizada. Essa tabela precisa estar alinhada com a capacidade de compra das pessoas. Sim. Como é que eu vou lançar, como é que eu vou projetar uma velocidade de venda sem ter, por exemplo, o teste de intenção de compra espacializado no tempo? Eu preciso saber se as pessoas querem comprar e quando elas querem comprar e como elas querem comprar. Somente depois disso a gente consegue amarrar tudo. E aí vem a tal da viabilidade financeira, que é o fluxo de caixa do projeto, que é a projeção do funcionamento do teu negócio. Que aí a gente vai analisar descasamentos de caixa e a gente vai analisar o comportamento do negócio e este irá permitir entender se a gente tem perna ou não para empreender. Eu falo Então, pra caramba, hein? Se você não der um chute na minha canela, dê um não, chute na não. canela aí. Não, mas hoje nós estamos aqui para aprender, né, gente? Então, queremos é escutar mesmo. Então vamos lá, para nós leigos. Então, a viabilidade ela é econômica, né? Ela antecede a financeira. Exato. E aí elas elas que vão nortear, como se fosse uma equação, seria aí dá igual um mais outro, né? Viabilidade econômica mais viabilidade financeira igual ao VGV, seria isso? Ou valuation? Me permita acrescentar mais um ingrediente. Na Hum, realidade, antes de chegar na viabilidade financeira, eu ainda tenho uma outra viabilidade, que é a hum, viabilidade, por exemplo, que vocês trabalham, que é a viabilidade técnica. uhum, São as restrições urbanísticas, são as sim. documentações, são as aprovações, é o tempo de aprovação e tudo mais. Então, muitas vezes o mercado me sinaliza que tem potencial para um determinado negócio, mas eu não tenho Viabilidade não documental, tenho, técnica, não tenho regulatória. viabilidade técnica, exato, eu não tenho, as restrições urbanísticas são tão grandes
que eu não consigo, naquele terreno que eu tenho, elaborar aquilo que tem maior potencial na região. Ou às vezes é o inverso, às vezes você tem um terreno que pode tudo, mas o mercado não está interessante, ele tem uma vocação diferente daquilo que o seu terreno tem. Então, antes de chegar na viabilidade financeira, eu tenho a viabilidade técnica e a viabilidade de mercado. A gente faz a viabilidade de mercado e a viabilidade financeira. Então, a viabilidade financeira ela vai dizer se você gerou riqueza, ela vai dizer o tamanho, o volume de capital de giro do teu negócio. Ele diz quando o seu dinheiro começa a voltar para ti, ou seja, o teu investimento volta para o teu bolso. Ele diz quanto você ganha para cada real que você aporta. Ou seja, ele é o final. Mas eu costumo dizer que dentro de uma análise de viabilidade aprofundada, Poliana, a viabilidade financeira ela é a última etapa, ela é a última fronteira. E se a gente fizer uma analogia, eu dividiria em 10%. 10% é análise financeira, 90% é dividido entre viabilidade técnica e viabilidade de mercado. Eu vou te dar um exemplo. Eu criei agora há pouco a Tive 4.0. Eu ia perguntar sobre isso. O maior sistema construído em Excel para fazer a viabilidade tanto de empreendimentos verticais quanto de empreendimentos horizontais. O modelo matemático é altamente turbinado. Como o João Godin fala, é o modelo PDG. Enfim, o modelo ele faz tudo. Ele gera fluxos, ele faseia, ele faz um monte de coisa. Só que o que você coloca dentro de um sistema, seja ele em Excel, seja um sistema via web, ele é a tua verdade, Poliana. Então, se você colocar porcaria, vai sair porcaria. O sistema Power pode ser o que for, pode ser a Tive 4.0. Se você botar porcaria nela, vai sair porcaria nela. Então, as suas premissas precisam ser fortes. Para que você consiga, em primeiro lugar, defender para você que aquele negócio é viável, que vale a pena você seguir em frente, e, sobretudo, defender para parceiros, potenciais investidores que eventualmente botem dinheiro no seu negócio, você precisa ter premissas fortes, você precisa validar a estrutura de preenchimento do negócio. Caramba, tem demanda, a demanda quer comprar com essa velocidade, com esse preço, com essa tabela de venda, essa quantidade é absorvida, aqui eu tenho minha curva de obra, minha curva de acessórios, custos acessórios, e no final de tudo, diante de todos os descasamentos aí, meu irmão, aí tipo, você vai olhar aquele cenário e vai dizer, agora eu consigo, e o mais interessante, isso parece óbvio, mas nego faz muito isso. Tudo isso a gente faz antes de empreender, para entender o melhor modelo de entrada antes de entrar. Aí você fala, pô, Xandro, você é doido, senhor? Que isso? Você é maluco? Como assim? É lógico que a gente faz antes de entrar. Não, meu filho. Eu tenho para mais de trocentos empreendedores que já chegaram no meu escritório para fazer uma viabilidade, para fazer um estudo de mercado, onde o projeto do cara já estava na terceira laje. Ué, se eu disser que aquilo ali é viável, você vai fazer o quê, meu filho? Então, não é viabilidade. A gente já vai fazer o quê? Uma análise de sensibilidade, um diagnóstico para compreender aquilo que a gente pode fazer para melhorar, potencializar as suas vendas. Mas isso não é uma viabilidade. Isso já muda o contexto. Né? Sim, sim. Enfim. Uma pergunta que me veio aqui agora, nem está no meu script aqui. A questão conceitual, né, do projeto. Como que você, baseado em quais premissas você consegue aferir essa viabilidade econômico-financeira? Projeto arquitetônico? A partir de não o projeto em si, né? O projeto no todo, né? Porque hoje está cada dia mais, não vou dizer na moda, não é isso, porque a gente entende, né, que esse é o que todos nós buscamos, né? Algo conceitual, né? Algo que mostre um valor, né? De acordo com a necessidade. Como que você faz essa análise? Não sei se eu consegui me explicar bem. Você conseguiu compreender? Consegui sim. Na realidade, a gente usa a metodologia do Jack Stripador. A gente vai por partes.
Primeiro, a gente valida mercado, a gente compreende a dinâmica econômica da cidade e da microrregião na qual ela está inserida. Então, a gente compreende se ela tem uma capacidade muito forte de gerar novos ciclos de demanda, ou não, ela tem um nível de estagnação muito pesado, enfim. Primeiro, a gente compreende isso e a gente valida isso. Depois, a gente vai levantar, ou seja, tangibilizar o tamanho do mercado pela ótica de demanda potencial, pela ótica de demanda reprimida. Quais são os maiores bolsões de demanda reprimida na cidade? Ou seja, maiores quantidades de famílias que ou moram de aluguel ou têm domicílio próprio quitado que pode fazer um upgrade. Tá, Ou mas seja, e se for um empreendimento, como eu falei, assim, conceitual, né? Que traz um elemento novo, não residencial, né? Que é uma... Ainda que seja um elemento novo, a gente precisa compreender o perfil desse elemento novo, quem ele vai atingir. Por exemplo, se certo. eu botar um perfil conceitual de um produto para uma demanda que não existe na cidade, eu vou ter um esforço muito grande para poder fazer com que cidades circunvizinhas migrem pessoas para lá, entende? Uhum. Então, nem todo projeto é âncora. Né? Então, a não ser que ele seja um projeto de lazer, onde ele não precise de maneira alguma da região onde ele está. Vou te dar um exemplo, o Beach Park, por exemplo. O Beach Park virou uma centralidade de lazer para todo o Brasil. E hoje você tem um ecossistema residencial gigante ao redor dele. Então, se a centralidade por si só for uma centralidade de retenção, ele for uma âncora, ele consegue vetorar. Mas, do contrário, não. Então, a gente precisa entender se aquele conceito, qual é o perfil consumidor daquele conceito que a gente pretende colocar. Beleza, eu tenho gente lá que pode consumir esse produto, aí a gente começa a fazer testes que vão trabalhar um pouco mais o intangível. Por exemplo, eu não gosto muito de aplicar testes quantitativos quando a gente vai testar conceito. Eu parto mais para uma linha de grupo focal, parto mais para uma linha de testes qualitativos. Reuniões com várias pessoas que têm perfil de compra, onde nessas reuniões a gente consegue trabalhar um pouco mais o intangível, o subjetivo, as barreiras de entrada, as barreiras de objeções. A gente consegue entender a dor que está atrás da dor. Então, a partir desse processo, a gente consegue entender o nível de aderência dessas pessoas ao novo conceito e tudo mais. Entendendo não de uma forma tão, mas tanto de testes diretos e indiretos para saber se aquilo de fato faz sentido. Porque isso está muito ligado à cultura, Poliana. Por exemplo, o que é importante para mim não necessariamente é importante para você e vice-versa. E isso muda de cidade para cidade. Tem Às cidades vezes que você vai buscar. cultural, né? Cultura É também, né? cultural. Então, tem cidades que... Ah, Cristiano, a gente tá falando aqui de tecnologia, eu nem estou falando disso. Porque a gente teve um represamento tecnológico muito grande e agora na pandemia a gente começou a quebrar essa barreira. Eu acho que, inclusive, eu ainda falo muito isso, que a tecnologia vai mudar o mundo, vai mudar o setor imobiliário. Cristiano, você sabe o que vai acontecer? Cara, eu não tenho a mínima ideia, porque vai mudar muito. Porque ele vai impactar na empregabilidade, a tecnologia ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Né? Ela não é inclusiva. Então, você tem muita gente que vai ficar desempregada e tudo mais, ao mesmo tempo que você vai ter um espraiamento das cidades, porque as pessoas vão poder morar mais longe, porque vão poder trabalhar utilizando a tecnologia. Mas a questão é, todo mundo vai ter acesso a isso? Então, a gente tem muita coisa acontecendo. Hoje, a pandemia, por exemplo, ela dá para a gente uma sinalização de uma grande diversidade de produtos. Por quê? Porque o cerne central das pessoas, hoje, na busca pós-pandemia, é o bem-estar. Só que o Sim. bem-estar, para mim, não necessariamente é igual ao bem-estar para ti. Então, tem gente que o bem-estar está na praia, tem gente que o bem-estar está na montanha, tem gente que o bem-estar é estar próximo das centralidades urbanas, tem gente que o bem-estar é estar longe. Então, a gente precisa compreender sempre o que é isso.
entende? E, E aí, sobretudo, empreendimentos que são carregados de conceito, Poliana. Aí a gente tem que tomar um cuidado barra pesada nisso, sabe? aí você volta no que a gente falou lá no início, né? O fator humano, né, é o decisivo, né, nessas aferições, né, que você faz, Não, né? tem que entender. Não é E você perguntar diretamente, é você compreender o que é importante para elas. Né? Quando você entende aquilo que é importante, e sobretudo aquilo que não é importante para elas, você começa a montar a coxa de retalhos. sim, é, exato. Isso comunica muito com o trabalho que a gente desenvolve, né? Mesmo, e é incrível, né? Que até outro dia eu estava conversando com um amigo nosso em comum, e daí a gente falando de regularização imobiliária, e daí a gente falava exatamente sobre isso, né? Quando a gente vai analisar uma área e a gente vê ali, né, toda uma questão documental, né, impeditiva ou enfim, embaraçada, a primeira coisa que eu faço e que ele faz também, né, nas atuações dele, eu faço muito isso, que é entender a dinâmica familiar, né? O que por trás está daquela irregularidade, né? De toda aquela questão documental ali problemática, enfim, o que está por trás daquilo, né? E isso, quando a gente, que é exatamente o que você já vem falando aqui desde o início da live, quando a gente começa a compreender todo esse processo, né, que está inserido, né, aquela área e, e a família e a dinâmica familiar, a gente começa a ir desatando esses nós, né? E aí a gente vai, né? Enfim, aí a gente consegue entender, né, o cenário no qual aquele imóvel está inserido para a gente ir regularizando. Uma pergunta agora, outra, mais uma. Coleção de perguntas hoje. Qual o maior desafio que você vê no que se refere à viabilidade econômica de mercado? Assim, qual o elemento que você entende que é mais desafiador nos projetos que você analisa? Acho que é entender as pessoas. É, eu acho que o maior desafio é você fazer a pergunta certa. Né? Então, compreender as pessoas, levando em consideração que teu objetivo esteja alinhado com aquilo que é importante para as pessoas, ou seja, compreender essas pessoas, não é uma coisa muito fácil. Tá? É... Enfim, eu acho que isso é uma das coisas mais desafiadoras. A gente faz isso há muito tempo e constantemente a gente está melhorando o nosso processo, porque constantemente a gente vê formas, ferramentas de melhorar esse processo. Porque, eu vou te dar um exemplo, intenção de compra é uma coisa que está muito ligada a efeitos exógenos, fatores exógenos, que é economia, medo, medo, que o medo afugenta recursos. Segurança, Pois é, se você olhar de uma forma bem clara, o medo ele é o cerne de uma série de problemas. O medo traz insegurança, o medo afugenta recursos, o medo protela decisões, o medo faz com que você tome decisões intempestivas, equivocadas. Então, e o medo ele está muito relacionado a fatores exógenos, economia, polarização política, empregabilidade. Uma das coisas que eu mais gosto de estudar agora, nesse momento de pandemia, é o que está acontecendo com a empregabilidade das cidades, como elas estão sendo impactadas. Que isso é uma das coisas que mais obtém desdobramentos. Se você tem uma região que tem muito desemprego e que está acontecendo muito isso, por exemplo, Camaçari fechou a Ford. Caramba, não só fechou a Ford e uma série de empresas que prestavam consultoria na cadeia produtiva para frente dela. Então, o impacto dela foi grande. Ao mesmo tempo, isso impacta o quê? No desejo, na intenção de compra no curto prazo. Porque o cara chega e fica com medo. E o medo afugenta recurso. Então, um dos maiores desafios é você encontrar os gatilhos
que derrubam o medo. Profundo isso para uma sexta-feira. Tem que abrir vinho, tem que tomar um vinho para falar sobre isso. É verdade, é verdade. É muito bom, muito bom. Vamos falar sobre... eu até coloquei aqui com relação à multipropriedade, que é um assunto que, né, tem sido muito ventilado, né? Mas nós vemos que o mercado nacional ainda não está maduro, né? A ponto de vivenciar, né? A gente vê falar muito, todo mundo quer fazer, mas o mercado ele não está maduro o suficiente para entender, né? E fazer essa para entender mesmo o processo, como nós estamos falando aqui, fazer essa gestão, né, de ponta a ponta. Então, e aí da mesma forma, né, os incorporadores, eles ainda vê, né, o empreendimento tradicional e quer aplicar né, a mesma cartilha numa multipropriedade. E com certeza isso impacta, né, nos resultados. Então, você, quando vai aferir, né, analisar, né, uma viabilidade econômico-financeira de um empreendimento que envolve a multipropriedade, você coloca, né, esse índice aí de imaturidade na conta, né? Ou você, entende? Você analisa essa questão, você coloca aí e você vê isso como um dificultador mesmo nos resultados, no ROI, né? E aí? Tá, vamos lá. Vamos separar a imaturidade. Eu posso ter imaturidade de consumo para esse tipo de produto. Normalmente isso está atrelado a classes mais altas, as classes AAA. A classe AAA ela não gosta de compartilhar muitas coisas, a não ser que seja um avião, porque avião é milionário, e barcos milionários e iates. O restante as pessoas não gostam muito de compartilhar. O mercado de alto luxo. Então, tem essa fragilidade, ou a fragilidade no que a gente chama de estruturação do projeto com relação aos cartórios, por exemplo. Os cartórios estão preparados para um entendimento de uma multipropriedade. Apesar de a gente ter um marco regulatório desde dezembro de 2018, muitos cartórios você chegava e falava em multipropriedade, infração com escritura definida, o cara falava, o quê? Como assim? Enfim, normalmente isso já é compreendido pelo cliente. Ele já consegue entender o nível de maturidade da região com relação à aprovação de projetos dessa natureza. Então, isso é uma coisa que a gente não adentra tanto. É a viabilidade técnica, digamos assim. Mas a gente, normalmente, quando nos procuram, já procuram passando por essa fase. Né? O objetivo do cara é entender se ele vai ter barreira de consumo com relação à multipropriedade para uso, para moradia, para investimentos e por aí vai. E aí a gente vai conseguir entender toda a dinâmica econômica local, a gente vai entender a dinâmica de uso, o nível de aderência de segunda residência, fatores ligados à retenção turística, fatores ligados a centralidades de retenção, enfim. Aí a gente vai entender tanto se as pessoas desejam adquirir, como também o perfil de aquisição. A multipropriedade ela é complexa porque ela depende do destino. E é um produto que começa depois da venda, ele não começa no início da venda. O teu produto de multipropriedade ele não termina quando você vende, ao contrário, ele começa quando você vende. Aí é que começa os desafios. Aí começa, ou seja, a tua proposta de valor, se não funcionar, você está ferrado. O nego te trata. Então, o cuidado todo na multipropriedade é compreender as nuances do destino, ou seja, tem destino para fazer com que as pessoas tenham retenção turística, qual o tempo médio, quais são as centralidades, qual a configuração do destino em si, enfim. É muito mais uma quebra de paradigma de uso, entendeu? De aderência ao uso. E para isso a gente precisa entender o perfil daquela região com relação à utilização daquele destino. Mas o maior problema que eu vejo na multipropriedade está ligado à viabilidade técnica. Ou seja,
compreensão desse modelo de negócio pelos cartórios, ou a rejeição e a barreira de entrada com relação ao mercado de alto luxo, para poder Sim. consumir uma coisa que será compartilhada. Então, E a gestão também, você vê como um dificultado. nossa, demais. É como eu te falo, o negócio da multipropriedade começa depois da venda. Então, se você não tiver uma gestão que faça com que tudo aquilo que você vendeu como conceito lá atrás seja implementado agora, babou. Tipo, o cara trata assim. O maior índice, o maior mercado de distratos e de revenda é a multipropriedade. Sim. Porque o cara não consegue implementar a gestão daquilo que ele se propôs no início da venda. Tá? Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Pois é, exatamente. Esse índice aí, esse fator, né? Imaturidade na gestão, você contabiliza no estudo de viabilidade ou mesmo às vezes a maturidade do empreendedor, né? Não, na realidade, não. Na realidade, o que a gente faz? A gente para um ponto antes, né? A gente recomenda, fala, cara, isso aqui, com esse perfil, você precisa ter tais administradores. Sim, A gente recomenda as bandeiras de administração. entendi. Então, você precisa ter as bandeiras alinhadas ao perfil do seu produto. Com esse produto, o mais aderente é a bandeira tal, por exemplo. Ou você implementar tal tipo de gestão. Porque a partir daí não é mais viabilidade, é muito mais o que? Eficiência de gestão. Né? Então, a viabilidade, ela pressupõe que você vai colocar a operadora certa para poder fazer com que o seu Ter o negócio retorno, ande. Exato. o retorno Porque aí que nós você... temos duas viabilidades. Né? Nós temos a viabilidade da venda, da comercialização do produto em si, e nós temos a viabilidade da gestão disso, que pode ser uma outra viabilidade, caso você coloque, por exemplo, parte dos seus negócios no pool de locação. Então, você tem a viabilidade da comercialização e a viabilidade do uso, que aí a gente vai entrar em conceito de valuation, de valores residuais e perpétuos, que aí entra num nível de complexidade um pouco maior. Entendi. E aí, é aí que eu queria chegar, que eu queria entender, né? Se vocês atuam também na viabilidade Também, dessa parte também, também. operacional, né? Da multipropriedade, na verdade. Acho que o Também, termo é esse, né? também. Também. A gente já chegou por exemplo, quando a gente faz viabilidade de hotel, a viabilidade do hotel você não vai vender, a não ser que seja um condo hotel. Você não vai vender para investidor, você vai ter que defender a operação do hotel. Então você entra peculiaridades como A e B, alimento e bebida, você entra com as peculiaridades do uso da taxa de ocupação, você entra com peculiaridades de a quantidade de isso eu já fiz várias vezes hotéis, onde a gente sai simulando a força de trabalho de HH que você vai ter para operacionalizar o seu hotel. Quantas camareiras, uma camareira vai conseguir trabalhar, por exemplo, 2 andares, a depender, até 20 quartos ela consegue trabalhar dia. E aí você consegue entender, a dimensionar os custos operacionais, ao mesmo tempo dimensionar a taxa de ocupação em função do nível de atratividade do destino, associado ao comportamento da oferta local. Por exemplo, produtos ligados à segunda residência, ele tem um nível de aderência não, de acessibilidade gigante à taxa de ocupação. Porque se você colocar muito hotel dentro de uma região, ainda que ela seja muito boa, você vai ter uma baixa de taxa de ocupação. Você vai ter muita gente, você vai ter muito quarto de hotel, muitas UHs e pouca gente para usar. Resultado, a taxa de ocupação vai lá embaixo. Para que os caras consigam aumentar e pagar a conta, o cara começa a descer a diária. E aí o cara começa a perder eficiência, começa a pagar, trocar 6 por meia dúzia. Aí o mercado começa a dar chabu. Então, por exemplo, a gente fez um estudo na região de Maceió para o pessoal da ABCIP, salvo engano, a ABCIP, Associação Brasileira... Não, ABCIP não, meu Deus. Abrainc, não, também não. Bom, não sei a sigla. É a Associação Brasileira de É Hotéis. uma associação brasileira. Brasileiras ligadas a hotéis, a toda a indústria hoteleira. A gente criou, por exemplo, a gente fez uma análise de bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha,
por tipologia de negócio, mid-scale, upscale, popular, onde a gente chegou e falou, cara, não botem mais nada popular. Ainda cabe alguma coisa, mas cabe X unidades no mercado. Por quê? Se os hoteleiros não olharem para isso, se preocupando com os novos entrantes, o novo entrante ele tem a capacidade de ferrar ele e ferrar todo mundo. Porque se tem muita oferta de gás, a taxa de ocupação vai lá embaixo. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande para a sustentabilidade do mercado que você trabalha. Então, nesses mercados, a gente faz a viabilidade no contexto operacional. Ou seja, o hotel se paga em quanto tempo? O hotel se paga em 10 anos, em 7 anos, por exemplo. Aí a gente faz a valuation do hotel, levando em consideração todo o mecanismo de funcionamento dele dentro da microrregião onde ele está. Entendi. Show, amei. Gente, olha só, nosso tempo tá acabando. Tanto que foi rápido, Cristiano. Muito rápido, conversa boa é assim, não tem tempo. Cristiano, muito obrigada. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Não, eu estou até com a camisa aqui, deixa eu baixar aqui. Entender para empreender. Cara, se você entende o teu mercado, dificilmente você vai fazer bobagem. Posso deixar o meu jabazinho aqui? Lógico, A lógico. gente abriu ontem um curso de viabilidade aprofundada, tanto de mercado quanto econômica e financeira, onde a gente fornece uma das ferramentas mais completas já criadas em Excel, que faz a viabilidade tanto de loteamento quanto de empreendimentos verticais. Tudo isso, ou seja, método e ferramenta numa coisa só. E aí a gente está fechando o carrinho na quarta-feira. Quem quiser saber um pouco mais, entra aqui no meu perfil, Cristiano Rabelo Oficial, e vai lá no link da bio. Isso aí. Muito show, muito show. Corre lá, gente. Quem não segue o Cristiano, aproveite a chance, aproveita já e se inscreva no curso. É muito interessante essa questão da viabilidade, como você falou no início, né? Muitas pessoas ainda não têm a consciência da relevância, né, de um projeto de viabilidade, uma análise de viabilidade bem feita, né, com qualidade, né, com propriedade. Eu falo pela área, né, que eu atuo, né, que é da parte técnica, que é muito importante, que é o que eu faço com o LSI, o selo, é o que o Cristiano faz, né, com as viabilidades, todas essas que ele comentou aqui para nós, né, contou e nos ensinou muito aqui. A gente está até criando um selo também. A gente faz hoje parte de uma curadoria de uma fintech, de uma empresa de crowdfunding, onde a gente coloca o selo de viabilidade mercadológica e econômico-financeira da Prospecta. Olha aí que show, muito bom. Então, gente, empreendimentos, vocês empreendedores, certifiquem os seus empreendimentos. Não perca essa chance para se diferenciar no mercado, né? E de fato ter o resultado que você almeja. Mas olha só, o que eu queria dizer é que da mesma forma, né, o nosso trabalho, né, meu, do Cristiano, enfim, dos nossos colegas, eu vejo assim que é imprescindível, porque a gente traz para o concreto, né, Cristiano? Traz para o concreto o que ainda é abstrato, obscuro, né, com relação aos elementos ali que envolvem, né, a área, o empreendimento e os resultados, né? E mais uma vez, Cristiano, muito obrigada Eu mesmo. agradeço. Cada dia eu te admirava, eu já te admirava como profissional e agora eu te admiro como pessoa, tá? Obrigado. É uma satisfação tê-lo como colega de mercado, como amigo. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. E obrigada, gente, a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite. Tenham um ótimo fim de sexta-feira e um ótimo fim de semana. E semana que vem tem mais. E mais uma vez, corram, se inscrevam no curso do Cristiano e sigam também lá o seu perfil. Ok? Obrigada. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.